Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o penúltimo exercício do capítulo 1 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto, exercício 1.13. Vamos então ao enunciado do exercício. A vazão de água recalcada por uma bomba é de 4.500 litros por minuto. Seu conduto de sucção horizontal tem diâmetro de 0,30 metro e possui um manômetro diferencial. Seu conduto de saída horizontal tem diâmetro de 0,20 metro e sobre seu eixo, situado 1,22 metro acima do precedente, um manômetro indica uma pressão de 68,6 kPa. Supondo o rendimento da bomba igual a 80%, qual a potência necessária para realizar esse trabalho? Dado densidade do mercúrio, dr é igual a 13,6. Esse R indica que está sendo informada a densidade relativa do mercúrio. É a densidade relativa em relação à água. Portanto, a densidade do mercúrio é 13,6 vezes a densidade da água. A água é utilizada na maior parte das vezes como a substância, o elemento de comparação para a obtenção da densidade relativa. O exercício pergunta a potência necessária para que esse trabalho seja realizado. Para realizar o cálculo da potência da bomba, a gente utiliza a seguinte fórmula. Potência da bomba é igual a gama, o peso específico da água, vezes Q, que é a vazão, vezes HB, que é a altura total de elevação da bomba, dividido pelo rendimento da bomba. O gama, o peso específico da água, é constante, igual a 9.800 newtons por metro cúbico. O que a vazão nós temos, 4.500 litros por minuto, a gente só precisa converter em metros cúbicos por segundo. O N, o rendimento da bomba, é de 80%, então a única coisa que nós não temos é a altura total de elevação da bomba. A altura total de elevação da bomba pode ser obtida por meio da seguinte fórmula. É igual a carga hidráulica de saída da bomba menos a carga hidráulica de entrada. Então, para resolver esse exercício, a gente vai precisar calcular a carga hidráulica de saída da bomba e subtrair da carga hidráulica de entrada da bomba. E para que a gente possa calcular tanto a de saída como a de entrada, a gente precisa das informações a respeito das três cargas que compõem a carga hidráulica: carga cinética, carga de posição e carga de pressão. Então, todos os cálculos que nós vamos fazer no exercício primeiro vai ser para a obtenção desses valores, para depois fazer a carga hidráulica de saída, a de entrada e, por fim, a carga hidráulica ou altura total de elevação da bomba, tá certo? A carga hidráulica de saída da bomba nós vamos calcular nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto S, e a carga hidráulica de entrada da bomba nós podemos considerar como sendo um ponto aqui, que é o ponto E, tá? Então, vamos primeiramente descobrir a vazão em metros cúbicos por segundo, tá? Nós sabemos que a vazão é de 4.500 litros por minuto, tá? Nós podemos simplesmente dividir por 1.000 e a gente vai obter a vazão de 4,5 metros cúbicos por minuto, pois 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Se a gente dividir por 60 segundos, a gente vai obter uma vazão de 0,075 metros cúbicos por segundo, tá? Agora, com a vazão, nós vamos descobrir a velocidade na entrada da bomba e a velocidade na saída da bomba. É importante destacar aqui que os diâmetros são diferentes. A gente tem aqui o diâmetro na entrada é 0,30 e o diâmetro na saída é 0,20. Então, nós vamos utilizar para o cálculo a seguinte equação, que a vazão é igual a π vezes d ao quadrado dividido por 4
vezes a velocidade. Nesse caso aqui, vamos colocar a velocidade de entrada, considerando o diâmetro de entrada. Então, a gente vai chegar na seguinte situação. 0,075 é igual a π vezes 0,3 elevado ao quadrado, dividido por 4, vezes a velocidade de entrada. Passando 4 para lá, multiplicando, a gente vai chegar na seguinte situação, isolando já a velocidade de entrada. 0,3 dividido por π vezes 0,3 ao quadrado. Esse valor, se a gente colocar na calculadora, nós vamos obter para a velocidade de entrada o valor de 1,06 metros por segundo. Nós precisamos desse valor para poder calcular a carga cinética na entrada da bomba. Vamos agora calcular a velocidade na saída da bomba. Então, π vezes o diâmetro de saída elevado ao quadrado, dividido por 4, vezes a velocidade de saída, tá certo? E aí aqui a gente tem a mesma situação, 0,075 é igual a π, aqui o diâmetro é 0,2 e não 0,3, 0,2 elevado ao quadrado, dividido por 4, vezes a velocidade de saída. Passando 4 para lá, multiplicando, eu vou ter 0,3 e isolando a velocidade de saída, nós vamos obter o valor de 0,3 dividido por π vezes 0,2 elevado ao quadrado, tá? O que me fornece uma velocidade de saída igual a 2,39 metros por segundo. Agora que a gente já tem tanto a velocidade de entrada como a velocidade de saída, a gente precisa fazer mais uma conta, porque como a gente pode perceber aqui, a gente tem esse manômetro diferencial e nós não temos a pressão na entrada da bomba. A pressão na saída, ele fala que é de 68,6 kPa. Isso é menor que a pressão atmosférica. Então, isso nos indica que no exercício ele está considerando a pressão efetiva, ou seja, trabalhando com a pressão atmosférica sendo igual, considerando ela igual a zero. Para que a gente possa encontrar a pressão na entrada da bomba, observando o manômetro diferencial aqui, a gente tem uma coluna de 0,26 metro de água e de 0,18 metro de mercúrio. Pelo teorema de Stevin, a pressão nesse ponto, em uma coluna estática de líquido, é igual à pressão em um outro ponto na mesma linha horizontal. Então, a pressão nesse ponto é igual a nesse ponto, e esse ponto está em contato com a pressão atmosférica. Portanto, a gente pode escrever o seguinte, que a pressão de entrada, P, mais a pressão da coluna de água, mais a pressão da coluna de mercúrio, é igual à pressão atmosférica. Como estamos trabalhando com pressões efetivas, então a pressão atmosférica vai ser considerada igual a zero. Então a gente tem aqui que a pressão de entrada mais ρgH, onde essa altura é a altura da água, e o ρ é a massa específica da água, mais ρ, massa específica do mercúrio, vezes G, vezes a altura do mercúrio, é igual a zero, ok? Então, é por meio dessa conta que nós vamos obter a pressão na entrada. Então, aqui vai ficar assim, a massa específica da água é 10⁻³ quilogramas por metro cúbico, vezes 9,8, vezes, vamos ver a altura da água aqui, ó, 0,26,
e a do mercúrio 0,18. Então, vezes 0,26, tá? Mais 13,6 vezes 10 a terceira, que é a massa específica do mercúrio. Vamos colocar aqui um pouco mais para baixo, que está invadindo aqui a primeira página. Mais 13,6 vezes 10 a terceira, vezes 9,8, vezes 0,18 é igual a zero, ok? Então aqui a gente vai ter o seguinte, que a pressão de entrada mais... Aí agora a gente pode fazer essa conta aqui, que é 9.800 vezes 0,26, 2.548. Então, mais 2.548, mais 13.600 vezes 9,8 vezes 0,18, que dá 23.990,4. Então, 23.990,4 é igual a zero. Nós vamos somar esses valores e passar esses valores para o lado direito da equação, isolando a pressão de entrada, tá? E aí a gente vai obter um valor de menos 26.538,4 Newton por metro quadrado. Aí você pode pensar assim, ué, existe pressão negativa? Nesse caso existe. E o que ela representa? Ela representa uma pressão menor que a pressão atmosférica. Então nós estamos considerando a pressão atmosférica igual a zero, estamos trabalhando com pressões efetivas. Portanto, quando a gente obtém uma pressão negativa, isso indica que é uma pressão menor que a pressão atmosférica, ok? Agora que a gente já tem a pressão de entrada, nós podemos calcular a carga hidráulica de entrada, tá? Então, a carga hidráulica de entrada na bomba é a velocidade de entrada elevada ao quadrado sobre 2G, que é a carga cinética de entrada, mais EE, que é a carga de posição de entrada, mais PE sobre gama, que é a carga de pressão de entrada. Então aqui eu vou ter 1,06 ao quadrado, dividido por 19,6, que é o 2G, mais EE, que é a carga de posição, tá? Aí aqui, em vez de ficar mais, vai ficar menos, né? Menos 26.538,4 dividido por 9.800. Aí talvez você esteja estranhando que nós não colocamos o valor da carga de posição de entrada. Nós não temos a carga de posição de entrada, mas a gente tem a diferença, o exercício fala da diferença entre a carga de posição de entrada e de saída. Aqui, ó. Ele fala aqui o seguinte, ó. Sobre seu eixo situado 1,22 metros acima do precedente. Então, a gente tem a diferença aqui entre a carga de posição de entrada e de saída, que é de 1,22, e é o que a gente precisa para resolver o exercício, tá certo? Então, aqui, calculando, né, a carga hidráulica de entrada, o 1,06 elevado ao quadrado, né, elevado ao quadrado e dividido por 19,6 dá 0,06. Então, a gente tem aqui 0,06 mais a carga de posição de entrada menos 2,71, que é o 26.538 dividido por 9.800, tá? Portanto, isso vai resultar numa carga de posição, uma carga hidráulica de entrada na bomba
de menos 2,65 mais a carga de posição na entrada da bomba, tá certo? Nós vamos agora calcular a carga hidráulica na saída da bomba. Tá? Carga hidráulica na saída da bomba é a carga cinética de saída mais a carga de posição de saída mais a carga de pressão de saída da bomba. Então, isso aqui vai dar 2,39 elevado ao quadrado dividido por 19,6 mais a carga de posição de saída mais 68,6 vezes 10 a terceira, que é 68,6 kPa. Pascal é Newton por metro quadrado, é uma unidade de pressão no sistema internacional. O enunciado falou que era esse valor, dividido por 9,8 vezes 10 a terceira, que é o 9.800. Esse 10 a terceira cancela com esse, tá? Aí a carga hidráulica de saída, 2,39 elevado ao quadrado e dividido por 19,6 dá 0,29. Então aqui eu tenho 0,29 mais a carga hidráulica de posição de saída mais 7, tá? 68,6 dividido por 9,8 é igual a 7. Então, mais 7, tá? Aí a carga hidráulica de saída vai ser de 7,29 mais ZS, ok? Então agora, com a carga hidráulica de saída e a carga hidráulica de entrada, a gente consegue calcular a altura total de elevação da bomba, que é o HB. Então, o HB, né, é igual a HS menos HE, ele é 7,29 mais ES menos o HE, que é ZE, tá? Ou melhor, vamos colocar na ordem que nós colocamos aqui o valor aqui. Então, só alterou a ordem, menos 2,65 mais ZE, que é a carga de posição de entrada. Tá? Então, esse menos, ele distribui. Então, menos com menos, mais com mais, menos. Então, vai ficar 7,29 mais 2,65 mais ES menos EE. Tá? 7,29 mais 2,65 dá 9,94. Então, a gente vai obter 9,94 mais ZS menos ZE. A diferença entre ZS e ZE, a carga de posição de saída menos a carga de posição de entrada, é o 1,22 que o exercício fala. Tá? Então, a altura total de elevação da bomba é 9,94 mais 1,22. Tá? Isso dá 11,16 metros. Então, essa é a altura total de elevação da bomba, 11,16 metros. Vamos agora calcular a potência da bomba. Então, a potência da bomba para a realização desse trabalho, gama Q HB dividido por N, tá? É igual a 9,8 vezes 10 a terceira, peso específico da água, vezes 0,075, a vazão de 4.500 litros em metros cúbicos por segundo, 0,075 metros cúbicos por segundo, vezes 11,16 metros, altura total de elevação da bomba, dividido por 9
11,8, ok? Então, calculando aqui 11,16 vezes 0,075 vezes 9.800 dividido por 0,8, isso dá 10.253,25 watt, que é a unidade de potência, tá? Mas a gente pode transformar isso em quilowatt, arredondando para mais, 10,26 kW, tá? Essa é a unidade de potência da bomba necessária para a realização desse trabalho. Ou, se a gente quiser calcular também a unidade de potência em cavalo, a gente tem que lembrar que 1 kW é igual a 1,36 cavalo. Então, a potência da bomba seria 10,26 vezes 1,36, tá? Então, 10,26 vezes 1,36, 10,26 vezes 1,36, 13,95 cavalo, tá? Então, duas formas diferentes de dar a mesma resposta. 10,26 kW ou 13,95 cavalo. Então, esse foi o exercício 1.13, penúltimo exercício do livro Hidráulica Básica, do capítulo 1, do professor Rodrigo de Melo Porto. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo exercício.